Graça, paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo e estou fazendo esse vídeo como mensagem para o site www.compartilhandonaweb.com.br. Para essa mensagem nós vamos ter como texto motivador o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 11. Diz assim o texto: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Hoje em dia, muito se fala a respeito de fé. É claro que o tema da fé sempre está presente, mas em momentos de mais dificuldade ele é mais apresentado, é mais debatido, é mais colocado para a conversa. E nós estamos vivendo um momento bem complicado, é fato todos, e não é uma situação específica de algumas pessoas, de alguns lugares. Quando isso acontece de forma específica, a conversa sobre fé fica muito ali, as pessoas que ficam sabendo talvez até questionem um pouco a esse respeito. E se fala muito a respeito de fé em momentos de mais dificuldade. Nós deveríamos falar de fé sempre, nós deveríamos estar sempre preocupados e dispostos na direção da fé. Mas é fato que, como seres humanos, quando estamos diante de algum perigo, de alguma dificuldade, falamos mais a esse respeito, questionamos mais. Normalmente se fala, ao passar por uma dificuldade, que uma pessoa ou um grupo de pessoas, no caso agora do momento atual, um grupo de pessoas fez alguma coisa errada, ou alguém que está passando por uma dificuldade fez alguma coisa errada, cometeu algum pecado e trouxe toda aquela dificuldade que se apresentou, e as pessoas então começam a debater a respeito de fé a partir da preocupação com o que tivesse sido praticado de errado. Esse momento de pandemia envolvendo o vírus que está incomodando tanto faz sim com que as pessoas questionem a respeito de fé. Nós vemos muitas vezes postagens falando que foi porque aconteceu isso ou aquilo, que tal coisa aconteceu, mas todos os anos acontecem praticamente as mesmas coisas que são citadas. Mas porque este ano essas coisas aconteceram, veio o vírus. Nem sempre as dificuldades se apresentam por falta de fé ou por conta de pecado. O texto que motiva a nossa mensagem nesse vídeo mostra exatamente isso. Deus fortalece Paulo para que ele esteja pronto, a partir da prisão, para ir para Roma, testemunhar do Evangelho. Mas a partir da prisão, ele está preso. Ele está teoricamente numa situação complicada, não é agradável estar preso. Ninguém vai ficar feliz porque foi preso. No entanto, Deus vem e fortalece Paulo para que ele possa continuar tranquilo diante daquele momento. Teria faltado fé para Paulo? Teria Paulo cometido um pecado para que passasse por tudo aquilo? Não! O Senhor tinha um plano. E Paulo estava passando por tudo aquilo porque Deus tinha um plano através da vida de Paulo. E a forma como Deus escolheu agir foi através da prisão. Deus poderia escolher outra forma, isso é fato. Mas Deus escolheu aquela situação de privação para Paulo, a prisão. Em outras oportunidades, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Senhor libertando pessoas da prisão, libertando os apóstolos da prisão. Mas ele aparece para Paulo e, em vez de libertá-lo, diz: olha, você vai para lá, você vai continuar nesse caminho, importa que você vá lá dar testemunho. Da mesma forma que você deu testemunho em Jerusalém, você vai para Roma dar testemunho. Você vai continuar nesse caminho, você vai continuar preso. Há situações que então acontecem na nossa vida que parecem contrárias, mas que, mesmo trazendo certa tristeza, na verdade fazem parte do plano de Deus para que nós possamos seguir e executar algum trabalho de acordo com a vontade dele. Não acredito que Paulo estivesse feliz por estar preso. Não consigo imaginar felicidade no simples fato de estar preso.
Mas ele estava feliz sim com o conforto do Senhor e com saber que o Senhor estava usando aquela situação para que o nome dele fosse glorificado. Estava feliz por ser o vaso usado por Deus para realizar a vontade dele e dar testemunho a respeito do Senhor em Roma. Então Paulo poderia até não estar feliz por estar preso, mas Paulo estava feliz sim em realizar a vontade do Senhor, que passava nesse momento pela prisão. Deus escolheu esse caminho e Paulo então aceitou a vontade de Deus. Ele tinha motivos de sobra, o conforto do próprio Senhor para continuar alegre na obra, mesmo diante de uma situação que traria alguma inquietação. Então nós devemos sim confiar, nós devemos confiar que o Senhor tem os seus planos e que às vezes usa situações que parecem estranhas para nós para nos trazer algum objetivo. Louvar o nome dele, dar testemunho da mensagem dele. O que importa é que o Senhor está ao nosso lado. Quando nós realizamos a sua vontade, é verdade. Se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, está tudo tranquilo. Paulo estava tranquilo mesmo diante daquela situação que não era agradável. Apesar de estar preso, ele sabia que estava pronto a realizar a vontade do Senhor. As tribulações, os problemas, tudo que se apresenta na nossa vida serão transformados sim em vitória. Agora, nós temos que lembrar que para ter vitória, nós temos que passar pela luta. Se nós não passamos pela luta, nós temos livramento. Nós queremos a vitória. Nós louvamos ao Senhor diante da vitória, mas para ter a vitória, nós temos que estar dispostos a passar pela batalha. A batalha será vencida. Aí então nós teremos a vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores, nós já falamos isso em outras oportunidades, em outros vídeos, mas é importante ressaltar isso. Agora, nós temos que passar pelas situações. Se houver necessidade de um acerto, de um conserto com Deus, se houver pecado, devemos confessar. Se estivermos passando por determinada situação porque fizemos algo contra a vontade do Senhor e o Senhor está nos chamando a voltar ao seu caminho, devemos ouvir a voz do Senhor, ouvir o Pai que está nos chamando para fazer a vontade dele. Mas se não houver erro, e ainda assim nós tivermos que passar pela tribulação, nós devemos então ter a certeza de que o Senhor tem um plano, tem um propósito, e devemos estar prontos a realizar esse plano, esse propósito e glorificar o nome do Senhor, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais.